dia, amados. Hoje vamos fazer o nosso segundo dia do nosso devocional. Hoje nós vamos falar de ser determinado. Vamos fazer uma pequena oração antes. Espírito Santo de Deus, eu abro meu coração, minha mente e meu espírito para receber a Tua palavra e ser transformada por ela. Amém. A Bíblia fala de uma história de um jovem de 16 anos, o jovem Daniel, que com essa tenra idade ele foi tirado da sua família e foi levado para um país distante, para Babilônia, onde era o rei Nabucodonosor. E lá Daniel começou a se questionar: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que tudo isso está acontecendo comigo? E ele tinha muitas questões na cabeça dele. Às vezes, eu e você também temos essas perguntas por conta daquilo que está acontecendo na nossa vida. Perguntamos: meu Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso está acontecendo? E na verdade, às vezes Deus está nos preparando para um novo momento. Deus está nos criando bagagem, repertório para dar um upgrade na nossa história, e a gente talvez precise das experiências que a gente passou aqui atrás para que a gente viva uma nova história. E Daniel lá na Babilônia se questionava: meu Senhor, mas o que eu fiz de errado? Daniel não fez nada de errado. Nem eu, nem você. Talvez não tenhamos feito nada de errado. A gente tem que entender que às vezes Deus está nos conduzindo para o nosso propósito, nos está tirando da onde a gente está e nos está levando para onde Ele quer que a gente esteja, para que ali a gente possa então fazer tudo aquilo que Ele tem guardado no coração dele para a gente. Lá na Babilônia, Daniel se deparou com vários costumes diferentes, né? Era uma religião diferente. Lá eles comiam, tinham uns manjares onde servia só vinho. E ele, ainda assim, tendo seus princípios, ele não abriu mão de nenhum dos princípios. Às vezes, né, a gente passa por algumas circunstâncias, algumas pessoas passam na nossa vida, e por conta dessas circunstâncias a gente acaba perdendo os nossos princípios, os nossos valores. Então aqui começa a entendermos qual é a nossa mensagem de hoje. Daniel, muito embora novo, 16 anos, ele nunca perdeu os princípios dele, ele nunca deixou de ser determinado. Então, para que a gente consiga algo na nossa vida, para as grandes coisas, conquistas da nossa vida, a gente precisa ser determinado, a gente precisa ser focado, né? Aqui tem a passagem, cita a passagem de Daniel 1:8, aonde diz: decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Independente de tudo que estava acontecendo, Daniel não se dobrou aos costumes daquela terra, não abriu mão dos seus valores e dos seus princípios, né? Então ele foi uma pessoa determinada. Daniel determinou não se contaminar com os manjares do rei, apesar de estar triste e decepcionado e não entendendo nada. E é bem isso que acontece, a gente é tão ansioso, tão angustiado com as coisas, a gente não quer esperar o tempo de Deus, que a gente não entende nada, e por isso a gente acha, né, às vezes o silêncio de Deus não é o sim ou não, é espere, né? Então Daniel simplesmente se manteve onde ele estava, porque ele não podia sair dali, mas com os seus princípios. E aqui fala uma coisa bem legal: será que, devido ao imprevisto que está acontecendo nas nossas vidas, você perdeu a sua determinação? É necessário determinação para vencer nas finanças, no casamento, no seu trabalho. No casamento muito mais, né? A gente tem que ser determinado, porque o amor a gente determina ter, né? O casamento é um ambiente onde é preciso, o casamento é um ambiente precioso para nos ensinar, pois o sucesso depende da determinação, é uma decisão. Amar é uma decisão, estar junto com aquela pessoa, né?
Muitas vezes a gente começa determinado numa história a fazer, por exemplo, eu estou determinada a fazer 365 lives, o devocional do pastor Michel Simplício, usando esse livro maravilhoso, o livro Priorize Deus. E no meio do caminho tende muitas pessoas a pararem, porque elas não são determinadas. Às vezes as pessoas começam uma dieta, para no meio do caminho. Às vezes ela começa a ler um livro, para no meio do caminho. Às vezes ela começa a fazer uma limpeza na casa, no final, quando está quase pronta a limpeza, ela para no meio do caminho. Gente, isso condiciona o nosso cérebro a que a gente não termine as coisas. Então, seja uma pessoa determinada, comece e finde seus processos. No final de cada processo também sinta-se alegre, colhe os resultados, não more nem durma em cima deles, colhe os resultados e continua, vai para o próximo, né? Temos que nos alegrar, temos que celebrar cada resultado, mas para termos o resultado a gente tem que ser determinado, e ser determinado não é fazer qualquer coisa, é continuar justo e reto no seu caminho, não abrindo mão dos seus valores e dos seus princípios. Deus vai te mostrar o caminho para que você passe por esse desafio que talvez você esteja passando hoje com coragem, transformando-se em alguém determinado a vencer, né? Tem algo que eu copiei aqui que eu acho muito bonito. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Olha que legal, olha que maravilhoso, que palavra linda hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te guardo com a destra da minha justiça. Então Deus está sempre junto conosco. Então que a gente não se acovarde no meio do caminho, que a gente vá. Às vezes aquilo que tem sido preparado pra gente tá ali na esquina e a gente para antes. Então não pare esse processo, continue. A minha filha fala, né, da Dolly, continue a nadar, né? Tem códigos que os filmes, que as coisas de criança são, né, colocadas na cabeça da gente, e esse é um bom código, continue a fazer. Deus, olha que lindo isso aqui, Deus colocou Daniel na Babilônia, porém ela nunca entrou no coração de Daniel, ele nunca se corrompeu, porque ele foi forte, corajoso, porque ele foi determinado. Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. Depois de tudo que ele passou, Daniel, olha o propósito que Deus tinha na vida de Daniel em tirá-lo da casa dele de Jerusalém, colocar lá na Babilônia, no meio daquela confusão toda, com costumes, com pessoas diferentes, né? Deus tinha um propósito. Daniel tornou-se governador daquela província. Foi um exemplo no seu tempo, em que viveu naquele lugar. Faltam poucos dias para que Deus dê a sua bênção. Não desista agora. Eu não sei o que você está passando, eu não sei por qual é o deserto que você está passando. Se você não está passando por nenhum deserto, amém. Se você está passando por um deserto, amém também. Mas não pare, a sua bênção está chegando. Pois Deus vai fazer coisas que os olhos não viram, que os ouvidos nunca ouviram, nem subiram no coração do homem. São as coisas que Deus está preparando para os que amam, para os que o amam. Então, amados, creia que Deus está no controle. Seja forte e corajoso, seja determinado. Determine nesse momento que você não vai desistir, que você vai seguir. Hoje é o segundo dia do ano. Você vai conseguir chegar aos teus objetivos, até tudo aquilo que você escreveu, você vai chegar até lá. Não pare no caminho. O vencedor é aquele que não desistiu, tá? Então não tem, eu fui perdedor. O perdedor é aquele que desistiu no meio do caminho. Você é determinado, você não vai desistir.
Então fica com essa palavra no seu coração hoje, não desista, seja determinado, não pare no meio do caminho. Vai, faz um pouquinho mais, se supere, veja o quanto você pode ser mais. Então seja determinado, amém? Fiquem com Deus, boa segunda-feira e até amanhã.